Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. A paz do Senhor sobre a vida de todos vocês. Hoje de manhã já estive aqui ocupando o púlpito dessa igreja, grato pelo convite gentil, amoroso do pastor Tel e dessa igreja, do conselho dessa igreja, e eu sou muito grato a Deus por estar mais uma vez aqui com os irmãos, compartilhando a palavra de Deus. O tema que me pediram nesse período de escola dominical conjunta, esse período de férias, foi sobre a comunhão, o relacionamento, essa forma como nós somos convidados por Jesus Cristo para sermos parte de uma comunidade da nova aliança, da nova criação de Deus. Esse é um tema que me é caro, não apenas caro, um tema querido, mas também um tema que me provoca, me desafia. Certamente é o tema que, quando nós olhamos atentamente para a nossa vida e para os nossos relacionamentos, é onde nós percebemos, pelo menos é onde eu percebo as minhas maiores limitações, é onde os meus pecados saltam e tornam-se visíveis, claros, explícitos diante de mim. É quando eu me vejo e me percebo como um pecador, é quando eu me vejo dentro das esferas dos meus relacionamentos e percebo o meu egoísmo, percebo o meu orgulho, percebo os meus ciúmes, percebo a minha insegurança, percebo a minha inveja. Todas essas coisas que são nocivas, destruidoras da vida e da alma humana, nós percebemos isso mais claramente quando nós vivemos em comunhão. É por isso que, como eu introduzi hoje de manhã, é o tema que nós mais necessitamos dele, mas é aquele do qual nós mais fugimos, é aquele no qual nós mais nos realizamos, mas também aquele no qual nós mais nos frustramos. Todos nós temos uma necessidade intrínseca, fundamental, de amar e sermos amados, de compreender e sermos compreendidos, de vivermos relacionamentos saudáveis, maduros, e isso faz com que toda a comunidade, toda a família, seja da fé, seja a família nuclear, biológica, ela torna-se mais saudável. E todo relacionamento adoecido, confuso, ferido, ele tem um potencial destruidor muito grande, tanto da pessoa como da família ou da comunidade. Daí a importância desse assunto. A nossa tristeza ou a nossa alegria vem dos relacionamentos e da forma como eles são construídos, são fundamentados na nossa vida. Nós não conseguimos viver sem eles, mas é muito difícil viver dentro deles. E nós vivemos essa tensão constante, contínua, porque são eles que vão revelando a natureza do nosso próprio coração. Eu queria continuar agora à noite aquilo que eu falei hoje de manhã. Pela manhã eu falei baseado no texto de Paulo em Efésios capítulo 5, quando Paulo nos apresenta 3 cenários, 3 espaços, 3 princípios fundamentais que eu chamei de relacionamentos cheios do Espírito Santo, ou os relacionamentos da nova aliança, da nova criação, da nova humanidade realizada em Cristo Jesus. E Paulo, depois de afirmar o grande imperativo da experiência e da fé cristã,
onde ele diz, onde ele afirma que devemos ser continuamente cheios do Espírito Santo, não vivendo na embriaguez. E aqui essa embriaguez não se trata apenas do álcool ou de alguma substância tóxica, mas de tudo aquilo que torna os nossos relacionamentos frágeis. Aquilo que provoca, que promove a dissolução, aquilo que se dissolve. Talvez hoje a nossa embriaguez maior seja com os nossos recursos tecnológicos, as mídias sociais, essas redes de relacionamento que vêm de uma forma sutil, corroendo a base dos nossos relacionamentos pessoais, substituindo-os por relacionamentos virtuais. Mas, enfim, todos esses padrões de comportamento e de relacionamento que têm esse poder de se dissolver, de se desfazer. O que o Espírito Santo faz permanece. E Paulo, então, aponta 3 espaços, 3 realidades que são fundamentalmente fruto dessa presença poderosa, transformadora do Espírito Santo na vida de todo homem, de toda mulher que se converte, que se entrega e que se submete a Cristo. O primeiro deles é uma nova linguagem, falando entre nós com uma nova linguagem. Uma linguagem que transmite graça, uma linguagem que se traduz em experiências afetivas que nos fazem crescer. Nós aprendemos, a partir dessa experiência com o Espírito Santo, de falar a verdade em amor. Essa verdade não se trata da minha verdade, dos meus desabafos, da maneira como eu quero me expressar, mas dessa verdade que faz com que o outro cresça, com que o outro amadureça, com que o outro seja curado, sarado, para que o relacionamento no corpo de Cristo seja saudável. Um outro elemento que o Espírito Santo produz na vida de todo aquele que se submete a Jesus Cristo é tornar essa pessoa uma pessoa profundamente grata. Ser grato sempre e por tudo diante de Deus, o nosso Pai. E Paulo usa enfaticamente essas 2 palavras difíceis de entender, sempre e por tudo, que faz com que toda a nossa vida e todas as nossas experiências sejam integradas dentro de um grande quadro. E por fim, ele diz da necessidade de sujeitarmos, ou nos sujeitarmos uns aos outros no temor de Jesus Cristo. O que é muito difícil, muito. Sermos submissos, sujeitos uns aos outros. E agora à noite eu gostaria de prosseguir dentro do mesmo tema, mas olhando para uma experiência tanto pessoal quanto comunitária, que nesse mês de janeiro tem sido assim uma experiência profunda, de um impacto muito grande na minha vida. Na nossa igreja lá em Brasília, eu estou trabalhando com a carta de Paulo aos Filipenses ao longo desse mês. Interrompi no domingo passado, hoje temos um missionário nos visitando, retomo nos próximos domingos, mas essa carta, como nunca antes, ela vem me impressionando de uma maneira poderosíssima. Deus tem me falado de uma maneira tão intensa que o sentimento que eu tenho na medida em que eu leio e medito na carta de Paulo aos Filipenses é de vergonha. Uma profunda vergonha. Esse é o meu sentimento. Porque essa carta é a carta que Paulo mais expressa, melhor revela o seu coração. É a carta mais pessoal de Paulo.
ler a carta de Filipenses, você entra, você penetra na alma, no coração desse apóstolo, desse discípulo de Jesus Cristo. Um coração terno, afetuoso, profundamente afetuoso, uma alma alegre, grata, sempre, por tudo. É uma carta onde nós entramos e compreendemos melhor os valores de Paulo. Cristo, a quem ele deseja ver exaltado, sempre, seja na vida, seja na morte. O grande desejo de Paulo é ver Cristo sendo exaltado sempre na sua vida. Isso ele deixa claro. Outro valor fundamental são os discípulos de Jesus, a quem ele ama com ternos afetos, e que ele chama da sua alegria e da sua coroa. Pessoas, os discípulos de Jesus eram a coroa e a alegria de Paulo. É a carta onde nós encontramos as frases, as afirmações mais eloquentes, mais bonitas do apóstolo Paulo, como quando ele afirma logo no início: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus sempre termina o que ele começa, sempre. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, em tudo, sejam reconhecidas diante de Deus pela petição, as necessidades de todos vocês, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E por aí vai. Mas quando nós olhamos o contexto e que tentamos colocar Paulo dentro desse pano de fundo, onde ele escreve essa carta, nós começamos a entrar mais ainda no coração dele, entender como que esse discípulo de Jesus trilhou o caminho para relacionamentos tão profundos, tão sólidos, tão afetuosos, tão amorosos, como ele desenvolveu e construiu. Ele escreve essa carta mais ou menos no ano 62. Ele estava preso em Roma. Paulo estava preso já há 4 anos. Ele foi preso em 58, em Jerusalém, no final da sua 3ª viagem missionária. Ele tinha um grande desejo de ir até a Península Ibérica, passando por Roma. Mas quando ele volta da sua 3ª viagem missionária, ele é preso em Jerusalém por uma acusação sem o menor fundamento. Ele estava durante o dia caminhando pelas ruas de Jerusalém com um grego de Éfeso chamado Trófimo, e quando ele foi ao templo para adorar, e aí ele foi sozinho, ele foi arrastado por um grupo de judeus enraivecidos que não gostavam daquilo que Paulo vinha ensinando, acusando-o de ter introduzido dentro do templo um gentio, o que para os judeus era um crime muito grave, muito sério, o que não havia acontecido, mas arrastam Paulo para a rua e ali começam a espancá-lo com o intuito de matá-lo, até que os soldados romanos chegam, tiram Paulo daquele espancamento e o levam para a prisão. Ele, antes de entrar na prisão, ele tem a chance de apresentar uma rápida defesa, mas o ódio e a ira daquele grupo se acende novamente, e o comandante Cláudio Lisas pede para que ele seja amarrado dentro da prisão e açoitado.
Mas quando estava para ser açoitado, ele pergunta para o soldado que iria executar essa tarefa se era lícito açoitar um cidadão romano, o que o deixa perplexo, e ele chama o comandante, e o comandante pergunta se ele era realmente um cidadão romano, e ele confirma dizendo que sim. Cláudio Lísias diz que gastou uma fortuna para ter esse título, e Paulo diz, não, mas eu tenho esse título desde que eu nasci, eu tenho esse título por direito de nascença. Então ele é tirado do tronco onde ele seria açoitado e colocado na prisão. No dia seguinte ele apresenta sua defesa perante o Sinédrio, o que causa um outro tumulto, volta para a cela. E quando um grupo de mais ou menos 40 judeus planejam matá-lo por um pacto de não comer e não beber nada até eliminarem, até executarem Paulo, o sobrinho dele fica sabendo, conta para Paulo, ele diz para o soldado que o guardava, que chama o comandante, diz o que estava acontecendo, e naquela madrugada, sobre uma escolta de mais ou menos 500 soldados, e daí a gente tem um pouco a ideia de como que o tumulto havia envolvido muito mais do que um pequeno grupo de judeus enraivecidos. De madrugada, Paulo é escoltado até Cesareia, onde ele é entregue sob os cuidados do governador Félix. E ali ele fica durante 2 anos, preso em Cesareia, porque Félix, embora não vendo nenhum crime nele, não o libertava, primeiro para não ficar mal com os judeus, e segundo, porque ele queria dinheiro. E ele chamava sempre Paulo para umas audiências, e ali ele insinuava querer algum dinheiro. Como Paulo não entregava, ele manteve Paulo preso durante 2 anos em Cesareia. Foi quando mudou o governador e Festo assume o lugar de Félix, e Paulo, percebendo que a enrolação iria continuar com toda a burocracia, ele então, como cidadão romano, ele apela para ser julgado pelo imperador romano como ele tinha direito. Depois que o conselho aprova o pedido dele, ele é então mandado para Roma para aguardar a audiência com o imperador e ser julgado por ele. E depois de uma viagem tumultuada, com naufrágio, fome, perigos, uma infinidade de situações catastróficas, Paulo chega finalmente a Roma, e ali durante 2 anos ele fica preso, aguardando ser chamado pelo imperador para ser julgado por ele. Bem, ele escreve essa carta dentro dessa prisão. O imperador que iria julgá-lo, vocês sabem, era Nero. Essa criatura doente, se escreve muito sobre ele, não sabemos ao certo se tudo é verdade ou não, mas ele assume o trono em 54 até 68, quando ele se suicida. Ele assume com 16 anos e se suicida com 30 anos. Ele foi acusado, dizem que ele matou a sua própria mãe, depois mandou abrir para saber de onde é que ele tinha nascido. Ele matou os seus 2 meio-irmãos, ele mandou assassinar a sua esposa e chutou-a enquanto estava grávida até ela morrer. Ele depois mandou castrar um rapaz que tinha a feição, o rosto parecido com o da sua esposa, com uma delas, para poder casar-se com ele, porque ele lembrava a sua esposa. E depois, em 64, acusado de colocar fogo em Roma, acusou os cristãos porque ele achava que era um grande arquiteto e que tinha os seus sonhos de reconstruir a capital romana dentro dos projetos que ele mesmo idealizou. Enfim, ele tem uma série de histórias que nós não sabemos se todas são verdadeiras ou não, mas o fato é que ele não era uma pessoa normal, equilibrada, era um homem extremamente doente. E Paulo seria julgado por ele. Bem, e aí nós lemos essa carta, e encontramos nessa carta um homem grato, alegre. Por 2 vezes ele diz para essa igreja de Filipos: alegrai-vos no Senhor. 3:1 e 4:4 ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. O que aconteceu na vida de Paulo que fez com que ele
numa circunstância como essa, agisse, escrevesse de forma tão afetuosa, tão grata para com os irmãos de Filipos, de maneira tão fiel para com Jesus Cristo e o seu Evangelho? O que o levou a viver de forma tão confiante? Por exemplo, escreve no final da sua carta: tudo posso naquele que me fortalece. E quase no finalzinho ele diz o seguinte, veja, até parece uma coisa meio surreal. Ele diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Olha quem está dizendo isso. O próprio Paulo escreve para os cristãos de Filipos dizendo: recebi tudo e tenho abundância. Ele estava preso, aguardava ser julgado pelo imperador mais iníquo que Roma teve, ou um dos mais iníquos. Havia sido acusado por um crime que ele não cometeu. Permaneceu 4 anos preso por conta da corrupção e da injustiça dos governadores romanos. E ele escreve dizendo: recebi tudo e tenho abundância. Como que alguém vivendo nessas circunstâncias poderia agir dessa forma, dizer essas coisas? Eu gostaria de destacar 4 coisas rápidas que para mim eram fundamentais, mas antes eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Filipenses 1, e nós vamos ler dos versos 27 até o 11 do capítulo 2. E daí eu pretendo ir bem mais rápido, porque eu queria que vocês tivessem esse pano de fundo de maneira bem clara, esse cenário. E Paulo diz assim, começando no verso 27 do primeiro capítulo: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
A primeira característica, o primeiro princípio, a primeira realidade que nós percebemos na vida de Paulo é que ao longo da sua caminhada cristã, desde que ele ouviu a voz de Jesus na estrada de Damasco, até aqui, Paulo desenvolveu uma mente, um sentimento como o de Jesus. Paulo possuía a mente de Jesus. É assim que ele escreve: tende em vós o mesmo sentimento, a mesma mente, a mesma atitude de Cristo Jesus. Esse foi o grande alvo da vida de Paulo, ter a sua mente conformada com a mente de Jesus Cristo, ter os seus sentimentos, os seus afetos moldados pelos sentimentos e pelos afetos de Jesus Cristo. Ele aprendeu a pensar, a sentir e a agir como Jesus. É isso que ser discípulo de Jesus Cristo significa. Significa possuir a mente de Jesus e, consequentemente, agir como Jesus. E isso era central para Paulo na sua experiência espiritual. Ele consola, ele conforta os discípulos de Jesus da cidade de Filipos, dizendo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, os vossos sentimentos, os vossos afetos e a vossa mente em Cristo Jesus. E ele continua dizendo, fazendo um apelo aos cristãos de Filipos, dizendo: e finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Essa era uma preocupação de Paulo com os discípulos de Jesus, que ele amava tanto, e a preocupação de Paulo com a sua própria vida. Por 2 vezes, ele fala sobre esse tema de maneira bem objetiva, sobre a necessidade de se ter a mente de Cristo. Ele escreve aos discípulos de Jesus de Corinto, dizendo: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, diz Paulo, temos a mente de Cristo. E ele escreve também aos cristãos de Colossos, dizendo: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. E é esse mesmo Espírito que o leva a fazer um apelo dramático aos discípulos de Jesus da grande capital do Império Romano, quando ele escreve dizendo: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, não vos conformeis com o tempo em que vocês vivem, não vos conformeis com a cultura dentro da qual vocês estão inseridos, mas transformai-vos pela renovação, pela transformação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tenham a mesma atitude, pensem da mesma maneira, tenham o mesmo sentimento, o mesmo afeto que vocês encontram em Jesus. Pensem como Ele. Por que isso era tão importante para Paulo? Esse é o apelo que ele faz aos cristãos de Filipos, onde começa o texto lido: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Essa palavra, ou essa frase, por modo digno, vem de uma palavra grega que é politeuomai, que vem dessa raiz da polis. Talvez uma tradução seria mais ou menos assim: vivei acima de tudo como cidadãos do Evangelho de Jesus Cristo. Era isso que Paulo queria.
Ou seja, Paulo, embora fosse um cidadão romano, e isso lhe dava uma infinidade de direitos, muita gente pagava como Cláudio Lísias pagou para se tornar um cidadão romano. O povo de Filipos havia recebido esse direito quando no ano 32 a.C., Otávio Augusto, que conquistou aquela região, concedeu aos cidadãos de Filipos o direito de serem cidadãos romanos, e daí toda a preocupação que eles tinham quando Paulo e Silas entraram naquela cidade falando do Evangelho de Cristo, e eles arrastaram os dois, depois de baterem neles, para a prisão, dizendo: esses homens estão perturbando a paz numa cidade romana. Aquilo para eles tinha um valor muito grande, mas Paulo diz que eles deveriam ser cidadãos de uma outra polis, a polis do Evangelho de Jesus Cristo, do reino de Deus. A polis, a cidade, o estado, confere a nós uma identidade, não é verdade? Nós adquirimos uma identidade aqui em Niterói, ou em Brasília, ou em qualquer outro lugar, a partir da cultura, do ritmo, da arte, de toda a atividade da filosofia, dos valores, da política, da economia, a maneira como as nossas instituições são estabelecidas, a educação, a família, a linguagem, tudo isso dá a nós uma identidade. Os romanos, os cidadãos romanos, tinham uma identidade estabelecida pelo padrão romano de viver. Aquilo definia a maneira como aqueles cidadãos iriam agir, pensar, sentir, como cidadãos da polis romana. E Paulo, então, nos chama para viver como cidadãos dessa nova polis, a polis do Evangelho de Jesus Cristo. No capítulo 3, Paulo diz: porque a nossa pátria está nos céus. Nós temos uma identidade, e essa identidade é definida por Deus e pelo senhorio de Jesus. Uma das afirmações eloquentes de Paulo nessa carta é quando ele afirma que Deus exaltou Jesus de tal maneira que deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Kyrios, é o Senhor. E Paulo escreve isso debaixo do nariz de Nero, que se autoproclamava o Kyrios. Ele era o Senhor e Deus. Exigia que pelo menos uma vez por ano todos os cidadãos romanos deveriam entrar no templo e adorar o imperador. Ele perseguiu os cristãos porque os cristãos não se ajustavam com a polis de Roma. Ele introduziu, ele criou os jogos, as arenas, as lutas dos gladiadores. E os cristãos não iam assistir às lutas dos gladiadores porque achavam que aquilo era uma afronta à natureza criadora de Deus. O ser humano não poderia jamais se alegrar com o fato de ver um outro ser humano esmurrando, destruindo, matando uma outra pessoa, como hoje nós encontramos tanta gente que se diverte com esses MMAs e não sei mais o quê. Os cristãos não entravam, os cristãos não compactuavam com a degradação moral do Império Romano. Eles não participavam daquela cultura nociva e degradante. Eles almejavam, ansiavam alguma coisa maior, superior do que tudo aquilo. E isso moldou não apenas a mente de Paulo, mas a mente de muitos cristãos, porque a pátria deles estava nos céus.
tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo. Paulo tinha uma mente, um sentimento, um agir como o de Jesus. Ele pensava, vivia, agia, sentia como Jesus. E essa era a mente que ele desejava que os cristãos de Filipos tinham, deveriam ter. Algumas coisas, então, como desdobramento disso. A primeira delas, e isso tem muito a ver com a comunhão. E rapidamente aqui eu espero concluir. Em primeiro lugar, isso significa viver permanentemente sob tensão. Qualquer discípulo de Jesus que vive no presente século, dentro da polis de Niterói ou principalmente de Brasília, e se acomoda com tudo aquilo achando que as coisas são normais e são a si mesmo, não entendeu ainda o chamado de Jesus Cristo. Paulo vivia essa tensão. Ele, de um lado, sim, era cidadão romano e era um cidadão responsável, mas, por outro lado, e acima de tudo, ele era um cidadão do Evangelho. Porque a polis romana, brasiliense, ela tem, em muitos aspectos, grandes e irreconciliáveis contradições com a polis do Evangelho. Viver de modo digno do Evangelho é viver de tal forma que a nossa vida, o nosso pensamento, a nossa conduta dê ao Evangelho a dignidade, a grandeza que existe nele, intrinsecamente nele. Isso envolve as intimidações da cultura. Isso envolve as pressões que nós vivemos. Veja os versos 28 até 30, Paulo diz assim: e que em nada estáis, veja, intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, e foi concedida a nós a graça de padecermos por Cristo, e não somente de crer nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Existe uma luta, existe um conflito, existe um combate, existem pressões, havia intimidações. O Império Romano era poderosíssimo, Nero era senhor absoluto sobre a vida e sobre a morte. Todos tinham um temor enorme sobre aquilo que Nero poderia fazer, ou qualquer outro imperador poderia fazer. Mas Paulo insiste em que nós devemos desenvolver uma outra consciência, e essa outra consciência vai determinar a maneira como nós vamos nos relacionar, a maneira como nós vamos educar os nossos filhos, como nós vamos nos relacionar com o nosso cônjuge, como nós vamos nos relacionar dentro da nossa comunidade de fé, dentro da nossa igreja, a forma como nós vamos encarar o nosso trabalho durante a semana, a maneira como nós vamos desenvolver os nossos valores sobre sexualidade, santidade, política, economia. Com que polis nós nos identificamos? Nós nos identificamos com a cidade de Brasília ou de Niterói, ou nós nos identificamos mais como cidadãos do Evangelho de Jesus Cristo, conferindo a esse Evangelho a dignidade intrínseca dele? A tensão existe, valores são conflituosos, relacionamentos sempre foram difíceis, mas é preciso nós nos identificarmos com esse Evangelho e viver, acima de tudo, de modo digno dessa cidadania que nos foi conferida. Isso diz respeito a como nós vivemos aqui, a maneira como nós tratamos uns aos outros, como tratamos os nossos líderes, a forma como nós nos respeitamos. Em segundo lugar,
significa compreender e viver a partir dessa identidade que esse Evangelho confere a nós. E essa identidade, essa marca do Evangelho, Paulo chama aqui e na carta aos Efésios e em vários outros lugares de unidade. Unidade. A identidade dessa cidadania do Evangelho, ela é fortalecida, e preste atenção, ela é fortalecida na comunidade cristã. Veja quantas vezes Paulo fala sobre isso. Segunda parte do verso 27, estais firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O verso 2 do capítulo 2, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, e ele repete no verso 5, o mesmo sentimento de Jesus Cristo. Havia um problema em Filipos, tensões, divisões dentro da igreja. Paulo começou essa igreja de uma maneira bonita, mas como toda igreja, o tempo passa, a igreja cresce, as pessoas chegam, os relacionamentos tornam-se difíceis. Ele exorta duas mulheres, Evódia e Sintique, provavelmente uma grega e uma judia, a pensarem de maneira mais madura, concordemente, no Senhor. Por que pensar como um corpo, uma só alma? Tem uma definição, o pastor Stuart Briscoe, que eu tive o privilégio de conhecê-lo na década de 80, ele escreveu um pequeno livro sobre Filipenses, e ele diz assim, veja que interessante: o Evangelho tem o poder de nos transformar e nos incluir num mesmo corpo, como numa sinfonia. Todos os membros da sinfonia não tocam o mesmo instrumento, nem todos tocam a mesma nota. E o mais importante, eles não tocam a sua própria composição. O que eles fazem é tocar com a mesma partitura, sob a direção do mesmo maestro. Ele diz, a igreja é como essa orquestra sinfônica, cada um de nós com seu instrumento. Os instrumentos são diferentes, não tocamos a mesma nota, nenhum de nós tem a sua própria partitura. Nós nos sentamos e seguimos o grande mestre ou o grande maestro com a sua batuta, nos conduzindo nessa grande sinfonia. Por quê? Porque a unidade, para Paulo, era a forma como os cristãos testemunhariam no mundo que existe um só Senhor, e uma só igreja, e um só Evangelho, e uma só fé. Era importante, por quê? Porque em todo o Império Romano havia um só imperador, e todos se curvavam diante desse imperador. Para Paulo, era importante que, para que a igreja manifestasse o senhorio de Jesus Cristo, ela deveria aprender a viver com a mesma mente e o mesmo sentimento de Jesus. A igreja de Filipos começou como uma sinfonia harmoniosa. Uma rica comerciante da Ásia, uma família romana de classe média, uma jovem escrava grega e explorada,
Mas depois de algum tempo, as coisas foram acontecendo e Paulo tem que chamar esses irmãos de volta ao tom e dar o acorde. E, em último lugar, ter essa mente de Jesus, esse sentimento de Jesus, significa que essa polis do Evangelho, ela tem uma característica, um princípio fundamental. E guarde bem esse princípio. Deus e os outros em primeiro lugar, sempre. Deus e os outros em primeiro lugar, sempre. O grande risco que nós vivemos na fé é inverter os polos. Um amigo meu lá em Brasília costuma dizer isso sempre. O mandamento de Deus é amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento, e ao próximo, como a nós mesmos. Mas o que nós fazemos? Nós amamos a nós e usamos Deus e o próximo para atingir o grande objetivo da vida, que sou eu mesmo. Muitos aprendem ao longo da vida a usar Deus e a usar o próximo para atingir o grande fim da vida, que sou eu ou cada um de nós. O caminho de Jesus é diferente. É Deus e o próximo. E a maneira como eu sou usado por Deus em relação a esses dois. De que forma nós podemos pensar e viver de modo digno do Evangelho? Jesus traçou o caminho. Como que ele viveu? Sendo Deus, não agiu como se o fosse. E sendo Deus, ele esvaziou-se e tornou-se homem. E sendo homem, não agiu como se fosse o maior. Humilhou-se, a ponto de tornar-se um servo. E sendo servo, tornou-se o menor de todos os servos. E sendo o menor de todos os servos, procurou ser obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. E por causa dessa obediência, e por causa dessa morte, Deus então o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome acima de todo nome. Ou seja, Deus se fez homem, e se esvaziou e se humilhou para fazer de nós homens e mulheres dignos por causa desse Evangelho. E é por isso que Paulo, então, veja no verso 3 do capítulo 2, ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. E veja como ele conclui: considerando cada um os outros superiores a si mesmos. É impressionante, não é? Não tomem partidos. Não procurem fazer nada para se autopromoverem. Considerem os outros superiores a você mesmo, e aí então você, como Jesus Cristo, será exaltado. Veja no verso 4: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Esse é o sentimento de Jesus. Essa é a mente de Jesus. Se você seguir lendo a carta, ainda no capítulo 2, você vê Paulo preocupado em mandar alguém para Filipos. E ele diz assim que
iria mandar Timóteo, e veja no verso 20 e 21 que ele diz: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Paulo olhou em volta, pensando em alguém para mandar para a igreja. Ele disse: olha, eu vou mandar Timóteo. Timóteo tem o sentimento de Jesus. Timóteo pensa como Jesus. Timóteo age como Jesus. Eu olho aqui à volta, todo mundo está correndo atrás do que é seu. Mas Timóteo está preocupado com aquilo que é de Cristo. Ele chegou lá. Ele tem esse sentimento. É ele que eu vou mandar. Nós construímos a comunidade, ou amadurecemos a comunhão e os nossos relacionamentos, quando nós entendemos, abraçamos a mente, o sentimento e o agir de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. E é só o Espírito Santo capaz de fazer isso por nós. Quando nós possuímos essa mente, quando nós possuímos esse sentimento, tudo mais se ajusta no seu devido lugar. Então nós precisamos nos perguntar: nós, todos nós aqui, que fomos batizados em Cristo Jesus, salvos pelo Evangelho da graça de Jesus Cristo, estamos vivendo como cidadãos desse Evangelho, cidadãos do céu, cidadãos do Evangelho de Jesus Cristo, ou nos identificamos mais como cidadãos de Niterói, ou cidadãos do estado do Rio, ou do Brasil? Como que nós nos identificamos hoje? Os seus relacionamentos dizem mais respeito ao Evangelho de Jesus Cristo ou à cultura que você vive? Nós nos relacionamos aqui na Igreja Betânia, aprendendo a considerar os outros superiores a nós mesmos, ou competimos uns com os outros, criticando uns aos outros, ferindo uns aos outros, ou nos relacionamos em humildade e mansidão? Esse é o grande dilema que eu vivo. Estamos juntos lutando pela mesma fé evangélica? Vocês estão juntos com os seus pastores e líderes lutando pela mesma fé e pelo mesmo desejo de ver essa cidade rendida à cruz de Jesus Cristo? Você está vivendo no seu ambiente de trabalho com a sua mente moldada pelo Evangelho de Jesus Cristo ou pela cultura que predomina no país, no mundo hoje? Essa cidade pode ver hoje a glória de Deus nessa igreja, quando ela entra aqui dentro e vê a forma como vocês se relacionam uns com os outros, como uma comunidade de servos e servas esvaziados de si mesmos, servindo uns aos outros? São perguntas que precisam urgentemente de respostas honestas. Vivam de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos curvar nossas cabeças e orar mais uma vez. Deus bendito, te agradecemos porque estamos certos, convictos de que aquele que começou a boa obra em nós
há de concluí-la, de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Te louvamos, ó Deus, porque um dia cada um de nós, como Paulo, fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, salvos pela graça de Jesus Cristo. Ó Deus, permita que sigamos sendo transformados pela renovação da nossa mente, para dia após dia experimentarmos as coisas excelentes, a boa, a perfeita e a agradável vontade de Jesus Cristo. Abençoe, ó Deus, essa igreja, que ela seja um testemunho vivo e poderoso do Evangelho de Jesus Cristo nessa cidade, não se conformando com o espírito desse tempo, mas revelando, demonstrando, testemunhando a glória de Jesus Cristo, da salvação. Ó Deus, que o teu Espírito dê a cada um os meios e as condições para que vivam, pensem, sintam, hajam como Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador. Amém.